cortes significa conversas onde relemos tragédias escolhidas. Vamos descobrir o que tem de tão apaixonante nessa tragédia e o que talvez, quiçá escarafuchando, mexendo, a gente também descubra elementos maravilhosos que possam também ter feito Freud se apaixonar, para além somente do complexo de Édipo, da sua explicação da teoria da sexualidade e para o seu desenvolvimento da sua teoria, mas existem outros elementos que eu acho que podem enriquecer muito o entendimento da escolha de Édipo e por que Freud escolheu esse texto como um paradigma para a psicanálise naquele momento. Quer dizer, só em 1910 então que essa estrutura arquetípica, atemporal, presente na tragédia de Sófocles, é realmente assumida como um conceito desenvolvido por Ele Freud. coloca no texto, no escrito de Freud aparece o complexo de Édipo, claramente colocado nesse triângulo entre uma paixão profunda pela mãe e um rival que aparece, que é o pai. Em 1897, ele está com uma situação também, eu acho que é importante salientar, onde a teoria da sedução, que naquele momento circunda, é a chave do tratamento, né? Ela começa a não funcionar muito para o Freud. O que é essa teoria da sedução, né? Ele acaba percebendo que as histéricas vão contando as suas histórias e ele vai conduzindo, a coisa vai chegando, e ele vai perdendo o paciente, porque ele sempre chega que o pai foi um abusador. Então, o pai foi houve uma sedução de um adulto para com essa criança. E isso faz parte da construção desse sintoma histérico. E ele percebe que isso começa a não dar conta, até porque ele fala, pô, então todo mundo que passou aqui pela minha clínica teve um adulto, né? Ou um pai ou um adulto que foi um pervertido. Um abusador em algum grau. Então começa a não caber. E nesse momento o pai morre e vem esse sonho e essa triangulação. Perfeito. E ele vai desenvolvendo isso ao longo do tempo. A chave do tratamento que Freud vai levar, acredito eu, até 1937, na sua morte, durante quase 40 anos. A chave do tratamento era essa estrutura ligada à teoria da sexualidade infantil. Vou retomar aqui, então, lembrando que Édipo comentou que ele enviou Creonte, que é o seu cunhado, a Delfos, para perguntar para os deuses o que ele deveria fazer com relação aos males que assolam a cidade, né? E ele termina esse monólogo falando com ele, Creonte no caso, com ele: aqui serei um homem vil se eu me furtar o quanto o Deus ordenar. E aí na sequência a gente tem a chegada do Creonte. O Creonte chega na Ágora, ali na praça, em frente ao palácio, e traz novidades de Delfos para Édipo. Então a gente selecionou um pequeno trecho aqui. O Deus mandou-nos expulsar o culpado. Ele aqui cresceu e há de crescer se ele não for ceifado. Exato. E aí tem um bate-papo bem dinâmico entre Édipo e Creonte. Você quer ler qual? Eu posso ler o Creonte. Então tá, então eu vou ler o Édipo aqui. Posso dar uma partinha aqui? Por favor. Maravilhoso isso aqui, porque isso aqui é a prova de que é uma tragédia do não saber também, novamente, porque se você fala para alguém, né, isso é muito interessante, quem sabe que foi o Édipo que matou o pai, o Laio, no caso? Somente nós da plateia. Somente nós da plateia. O Édipo não sabe, ele está vendido nessa história. Tem uma inocência, né? Um não saber no sentido de ser inocente, uma inocência. Exatamente, ele é ignorante no sentido literal da melhor palavra. Do que inocente. Não no sentido de ser burro, mas que ele ignora, ele não tem conhecimento, não tem ciência dos fatos. Mas, como o Magno bem lembrou, o espectador tem, mesmo isso ainda não tendo sido apontado neste momento aqui inicial da tragédia. Mas por que o espectador tem? Porque se trata de um mito que a tradição oral faz com que toda a cidade, toda a população da época já conheça o mito de Édipo.
São quase 400 anos em que essa história é narrada, ela é oralmente colocada, né? Mas vamos aqui então ao bate-papo entre Édipo e Creonte. Édipo pergunta para o Creonte, mas então como nos purificarmos? Caçar o réu, pegar com morte o morto, que escarcel faz na polis este sangue. Quem teve o azar da sorte, o Deus indica? Em tempos idos, Laio mandava aqui, antes de começar o teu reinado. Sei por ouvir dizer, jamais ouvi. Isso é maravilhoso, né? Desculpa o corte, isso é maravilhoso, né? Sei, olha, ouvi dizer, sei por aí. Que esse rei aí foi morto, foi assassinado. Olha, eu sei por aí. Está falando do próprio pai com esse distanciamento todo. Do próprio pai que ele assassinou. Que ele assassinou, evidente. Vamos lá. Então sei por ouvir dizer, jamais ouvi. Assassinado. O Deus profere claro. Punir. Não importa quem. Os matadores. Oriundos de onde? Onde buscaremos pegadas foscas de um delito antigo? Aqui. Falou. Só se acha o que se caça. O que negligenciamos nos escapa. Aí eu vou fazer o corte. Então, Laio partiu de Tebas para consultar o oráculo e nunca mais voltou. Foi quando a caravana do rei se encontrou com Édipo na estrada, teve um desentendimento ali e ele veio a falecer nas mãos do próprio filho. Há um enodamento muito grande, né? E aí há uma diferença muito interessante, que é que é Laio, vai para querer saber se aquilo que ele já sabe que foi declarado a ele como uma maldição, de fato vai acontecer. E Édipo, por lado contrário, vai querer saber se aquilo que ele ouviu de fato é uma maldição. E um indo para o oráculo, o outro voltando, se encontram na estrada e cumprem o desígnio trágico tão esperado, né? Lacan, eu acho que se fosse Lacan ele ia gostar do seguinte: enodou, a coisa se enodou, houve um nó ali, né? Mas vamos adiante. Daí o Édipo, mais para frente ele fala aqui: também entro em combate por justiça, vingando a um só tempo o Deus e Tebas. Eu não ajo em nome de um remoto amigo, mas por mim mesmo, eu mesmo afasto a mácula. Quem pôs as mãos em Laio pode querer de mim vingar-se com um golpe. Eu socorro Laio e colho benefícios. Com a ajuda dos deuses, nós recolheremos júbilo ou catástrofe. Exato. E é muito interessante, né, que ele coloca exatamente isso, né? Eu vou descobrir o que é isso. Custe o que custar. É muito interessante porque é um paralelo assim, talvez forçando um pouquinho a barra, mas toda vez que um paciente chega ao consultório, de certa forma, ele também, acredito eu, ele não quer isso, também não quer fazer, olha, eu estou sofrendo por causa disso ou daquilo, ou eu não sei por que eu estou sofrendo, não sei nomear o que eu estou sofrendo, mas eu estou sofrendo, né? E estou aqui para saber o que me causa esse sofrimento. Então, essa posição de eu vou descobrir, né? Custe o que custar, eu estou afim, esse empenhado em descobrir o que de fato está causando esse sofrimento. Eu acho um paralelo muito interessante com a própria psicanálise, né? A gente toca numa questão fundamental e estrutural de qualquer tragédia e de qualquer herói trágico: a falha trágica. O herói trágico escorrega, aonde ele peca, aonde ele
vai incorrer no erro e esse erro vai o levar à derrocada, à tragédia, à morte dos seus ou à própria morte. A falha na capacidade de discernimento, né? A incapacidade de discernir sempre a coisa correta, né? Você vê que os personagens no Édipo são de um patos, né? De uma paixão profunda, né? O que difere, inclusive, de Ésquilo, né? O mestre Ésquilo, que tinha uma relação já com os deuses, com essa coisa do divino, do espiritual. Que era muito mais pesado em Ésquilo do que em Sófocles. Sófocles não tira a força dos deuses, mas ele imputa aos homens também boa parte dos desdobramentos trágicos, né? Então tem uma balança em Sófocles muito mais equilibrada nesse aspecto. E é muito interessante que isso acontece porque a Grécia vive um outro momento. Então Ésquilo traduziu exatamente essa luta árdua, dura de um povo que nasceu numa terra árida, numa terra de difícil agricultura, de difícil até estabelecimento de um povo, né, que partiu para o mar, que partiu para as guerras, e ela traz o quê? Né? Um povo que constituiu, né, uma riqueza tamanha a partir de um sofrimento enorme, que é o que é definido por Ésquilo, e que isso logo em seguida, com Sófocles e com Péricles, transforma-se numa paz. Então é um momento de ouro da Grécia, e é nesse exato momento aonde a dramaturgia Sófocles pode se inserir mais aonde? Na psique dos personagens, na psique, no que acontece lá com os personagens. Retira um pouco a maquinaria dos deuses, do destino alocado, das grandes forças da natureza, e começa a alocar na psique dos personagens. E a gente vai selecionar esses momentos aqui e vamos comentar brevemente para que a gente possa fazer esse link entre a tragédia de Édipo Rei, entre o complexo de Édipo desenvolvido por Freud e depois também por Lacan. O desenvolvimento do Lacan, e depois o paralelo Édipo do Lacan, e depois também até o... Mas segura a onda aí. O anti-Édipo! Por que não, de Deleuze? É verdade, o Deleuze tem um anti-Édipo. Vamos ao texto, vamos a Sófocles, vamos à Grécia, vamos a esse berço da civilização ocidental. E logo mais a gente se encontra para outro corte bem dado. Muito obrigado, termina aqui o nosso canal do YouTube Corte.